Estamos de volta e voltamos com dica boa do quadro Bom Sabor. Hoje uma torta de presunto e queijo sensacional, dica VaptVupt, que é para você fazer agradar o paladar de toda a sua família. Vivi, nossa massa ficou pronta, misturamos todos os ingredientes. Isso. Não preciso deixar descansando a massa, Não né? precisa, e não precisa untar a forma também, porque como vai bastante manteiga, né? então não precisa. Então você vai abrir, enquanto isso eu tô deixando a minha panela aquecer, para eu entrar e dar uma leve puxada no alho poró. E aqui você abriu a massa e dividiu em duas, né? Dividi em Que vai duas ser o partes fundo e a tampa. E a tampa. E aqui a gente fura a massa para ela ficar mais aerada. Ela é parecida com a massa podre, né? E daí a gente deixa furadinho aqui assim. E daí a gente já vai entrar com o nosso alho poró, que é bem rapidinho, e depois vai para a montagem. E aí nós levamos ao forno, deixa o forno pré-aquecido a 250 graus. E depois a 180 para ir cozinhando a massa por causa dos ovos, né? Perfeito. Lembrando, para massa, gente, é só você misturar tudo no recipiente. Isto. 4 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de fermento em pó, meia colher de sobremesa de sal. Misturou os ingredientes secos, aí você abre aquele buraquinho no meio dessa mistura, né? Exato. Acrescenta ali 4 colheres de sopa de margarina, 4 ovos inteiros e meia xícara de leite. Mistura, incorpora aí todos esses ingredientes, sua massa vai estar pronta. Só abrir e separar em duas partes para você fazer o fundo e a tampa. Isso. E o recheio tradicional é presunto, queijo e creme de leite. Tá. Aí o que eu faço aqui? Eu coloquei o alho poró para dar uma delícia. crocânciazinha e ele é bem saboroso também. Então você servir isso com uma saladinha, você pode inovar aí nas festas de final de ano. Aqui você vai dar só uma puxadinha nele para deixar ele murchinho. E é rapidinho, porque depois ele vai para o forno. E fora isso, são 2 talos de alho poró. Tá. Eu não uso as folhas, eu deixo as folhas para fazer um caldo. Eu uso só aquela parte comprida dele e vou fatiar, exatamente como é na vinheta. Tá. Eu faço isso e depois são 300 gramas de mussarela, que eu vou fazer a base aqui com a nossa mussarela. Depois eu vou entrar com o alho poró e aí eu entro com mais 300 gramas de presunto. Entrando com o presunto, nós vamos colocar o nosso creme de leite. Dica, faça com creme de leite de latinha. De latinha? De latinha. Por quê, Vivi? Por causa do soro. Você consegue tirar o soro e ele é mais consistente. Tá. E você pode até colocar ele na geladeira algumas horinhas antes. Geralmente nós fazemos isso em casa. Se você quiser usar o creme de leite culinário, pode utilizar também. Tá. Mas nesse caso aqui a gente usa aquele que a gente tem em casa mesmo. Então deixa ele na geladeira que ele fica mais consistente. Usa o creme de leite de latinha, descarta o soro. Isto. Aqui um pouquinho de sal, não precisa colocar mais nada, porque eu já tenho sal na massa, é bem pouquinho. Se quiser colocar flor de sal, tem pessoas que gostam de utilizar flor de sal ou algum outro tipo de sal, pode colocar também. Aí vai da imaginação. Ontem, Vivi, Carmen Lúcia, me lembra até a cidade de Curitiba. Sim. Ela mandou uma mensagem pela rede social. Ontem nós apresentamos aqui no programa uma sopa francesa que tradicionalmente é servida gelada, né? E a base dela era justamente o alho poró com a batata. É o vichyssoise. E ela ficou, é essa mesmo. E ela ficou super feliz, ela falou assim, Tati, você sabe que eu não tinha muita sugestão e opção de como usar o alho poró. Eu sempre via ali no supermercado e acabava nunca comprando. E ela adorou a ideia da sopa. Eu tenho certeza que ela vai gostar hoje também dessa ideia da torta, porque você usa aqui, né, como recheio, no recheio como base, o próprio alho poró. Então é mais uma alternativa, né, mais uma opção. Eu acho muito legal isso. De repente, a gente vai no supermercado e tem diversos alimentos que a gente não está acostumado a comprar. Não tem. Porque às vezes não sabe como preparar, ou o que a gente pode fazer, né? Exatamente. E existe uma infinidade de opções que você pode fazer com alho poró. E ele é tão gostoso, gente. Ele é bem saboroso, você pode utilizar na salada. Outra coisa que eu gosto bastante, aqui olha, ele já tá do jeito que eu quero. Ele pegou o sabor do nosso azeite. Eu vou deixar só mais uns um minutinho. Tá bom. E daí eu vou montar. E o alho poró... E antes de pôr ele, você faz a caminha com o queijo. Faço a caminha com o queijo.
E o alho poró, eu faço também, né? Assim, você pode faço barquetes com presunto. Aí você refoga o presunto primeiro no azeite, com um pouquinho de azeite. Aí entra com alho poró. Presunto bem picadinho ou raladinho. E daí entra com alho poró. E as pessoas gostam bastante. Então, tem uma infinidade de receitas. Uso bastante em sopas, em caldos, né? Que é uma das bases dos caldos. Então, fica bem gostoso. E daí você serve com uma saladinha que você quer. No caso aí, depois que eu fiz, eu coloquei um molhinho na salada, que é um molhinho diferente, puxando mais para a parte cítrica. Aí, as pessoas que quiserem, depois eu passo a receita, mas é bem simples também. Consiste num suco concentrado de abacaxi. Você pega, coloca dedo de moça picada sem semente. Eu já estava reconhecendo aqui a pimentinha. A dedo de moça picada sem semente. E daí você deixa reduzindo isso e coloca o suco de um limão e raspa de limão. Qualquer limão que você tiver em casa. Suco de abacaxi, a pimenta dedo de moça. Pimenta dedo de moça. Suco do limão. Suco de um limão e as raspas de limão a hora que ele tiver finalizado. E daí fica um molho bem gostoso. Ele fica agridoce e você pode usar não só na salada, mas em outras preparações também. Legal. Aí aqui nós estamos com o nosso... Vivi? Por favor, Deixa eu zerar daqui. mais fácil. Pronto. Aí a gente vem aqui e colocamos o nosso alho poró. Eu gosto do alho poró, gosto bastante. De repente, quem não gosta? Quem não gosta, Pode substituir com o quê? pode substituir com brócolis, Fica bom também. espinafre, pode colocar... O agrião eu não falo porque, assim, eu prefiro o agrião para salada, mas uma couve fica legal também. Ai, gostei da ideia com espinafre também. O espinafre fica gostoso. Eu sou suspeita porque eu gosto bastante do também. espinafre, né? Tomate, eu não acho que fica legal. Quer tentar? Pode tentar. Mas eu prefiro não colocar, porque o tomate solta muita água. E talvez Daí, comprometa a massa, né? comprometa a massa. E daí, como eu já Casado. tenho creme de leite, então eu prefiro não colocar isso daí. Eu já tenho a umidade do creme de leite. Aí aqui é só espalhar. Colocamos queijo, colocamos alho poró, agora nós... Espalhamos com aqui. presunto. Vamos com o nosso presunto. E depois depois que nós colocarmos a massa em cima, finalizando, eu tenho aqui uma gema de ovo. Daí eu coloco uma colher de manteiga, um pouquinho de sal, faço aquela misturinha e depois eu coloco para untar, tá? Então aqui nós temos desse jeito. Gente, fala sério, hein? Que delícia Tem de bastante programa. recheio. Literalmente. 300 gramas, dependendo, é bastante recheio. Depende da forma, né? Mas dá aí para umas 10, 20 pessoas comer tranquilamente. Serve bem, né? Serve bem. E é uma refeição prática, né? Você não precisa assim se preocupar tanto aí com o que você tem na sua geladeira. Que é essa ideia, é esse o conceito que eu falo de comidas afetivas. É você usar o que você tem e você criar em cima do que você tem, sem ter que sair da sua casa. Tem pessoas que têm alimentos perfeitos, excelentes e acabam desperdiçando porque não sabem como fazer. É só usar a imaginação aí. E aproveitar as nossas dicas. E aproveitar as dicas. Aqui eu vou agilizar para colocar o creme de leite e a massa eu vou colocar depois, tá? Só para que o pessoal veja como que é a montagem. Mas a massa, sim, pode ser que a massa dê uma quebradinha em cima? Pode, porque ela consiste bastante com a farinha. Creme de leite, você não precisa colocar tudo. Você vê de acordo com o que você gosta aqui. Então, é só para deixar mais cremosinha mesmo, tá? E aí depois é cobrir e untar. Lembrando, então, creme de leite de lata, descatamos aí
O soro. O soro, se quiser deixar na geladeira, pode deixar. Não precisa colocar mais tempero. O único tempero que vai em toda a base da receita é o sal, né? Pouco sal, dependendo da margarina que for utilizar. E daí nós entramos com a nossa massa. E aí aquele momento gostoso, assim, que você fica esperando. Enquanto isso, eu vou colocar a nossa massa aqui. Geralmente eu tenho a ajuda do marido, sabe? Pra pegar a massa vai assim. um pouquinho? Aí você pode ir Gente, experimentando. Vai ficar bonito, não, Vivi? Fica. Esse queijinho aqui do lado. Pode ver que eu coloco bastante não quebrou recheio. não, Vivi, só ali que ela... É, certinho. aí você vai acertando com a mão, né? Trabalhar com massa é isso. Quanto Você tempo vai- de forno, Vivi? De você deixa? forno, eu deixo a mais ou menos 1 hora. Daí eu vou olhando de acordo com a corzinha dela, ela tem que ficar douradinha. E daí depois, outra sugestão, outra dica aí para as nossas donas de casa. Não cortar com a massa quente, esperar mais ou menos uma meia hora para ela esfriar, Tá. para que ela não se desmanche, tá? Gente, eu fui cortar aqui, caiu, eu tô voltando de novo meus pedacinhos. Ai, que delícia, gente, olha que espetáculo. Meia horinha de forno, e aí você passa um pouquinho da Pincelo aqui gema, né? e aí é só colocar no forno. Hora do bocão. Vivi. É uma coisa diferente. Nossa, muito boa. E você pode fazer também aí agora com essas festas de final de ano. Ah, sobrou um tender, né? O que eu vou fazer com isso? Então você utiliza no lugar do presunto. Ou quer pôr um outro tipo de Arrasou. recheio, pode colocar. Vivi, e sabe que esse molhinho que você pôs na salada escorreu aqui pro prato? E aí veio um pedacinho da minha torta, que delícia! Muito bom. É um dos molhos que eu criei agora para um Gente, dos que meus delícia pratos. de molho. É o suco de abacaxi concentrado. Suco de abacaxi concentrado. Quanto você põe de suco de Eu abacaxi? coloco mais ou menos 500 ml. Eu vou deixando reduzir. Daí, só o abacaxi na panela, com a pimenta dedo de moça, 2 dedos de moça picada sem semente. Tá. E daí eu coloco o suco de um limão. A hora que estiver pronto, eu uso a raspa do limão, jogo por cima. Esse molho dura mais de uma semana na geladeira. E você pode utilizar agora no final do ano em cima de outras carnes. Vivi, arrasou. Obrigada. Gente, pensa numa torta gostosa. Ó, gente, quebrou. Muito saborosa. Aí, se quiser enfeitar a torta, pode enfeitar também. Eu prefiro servi-la do modo rústico, que é a forma com a qual eu aprendi. Ó, é uma delícia. E esse alho poró que você coloquei entre o presunto e o queijo, top. Sensacional. Obrigada. Parabéns, Vivi. Obrigada. Adorei. Meia horinha de forno e é só aproveitar o sabor que é maravilhoso. Já adianto pra vocês. Obrigada, viu, meu Eu amor? que agradeço.